Vamos iniciar, então, a próxima palestra. Boas-vindas, então, Danilo Garcia. Vamos iniciar a palestra, então, de Age Whipping. Se preocupe menos com o futuro e mais com o que você faz hoje. Tenha uma boa palestra. Alô, ok. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aí voltando do almoço, está todo mundo meio na lomba. Também estou na lomba, mas vamos lá. Bom, queria fazer dois disclaimers, na verdade, antes de eu começar a palestra. Primeiro, o que é Aging Whip? Então, vamos brasileirar as coisas. Eu estou falando de envelhecimento do trabalho em progresso. Então, eu vou falar sempre, quando eu falar de aging, eu vou falar envelhecimento do trabalho em progresso, que é tipo, quanto tempo as coisas ainda estão em andamento. Segundo disclaimer, esse é um assunto que eu venho estudando há muito tempo. Eu já fiz várias palestras falando sobre o futuro, falando sobre o passado, e eu resolvi fazer essa para falar sobre o presente e para acabar de vez com esse assunto, porque faz 7 anos que eu falo sobre isso e eu não aguento mais. Então, acabou aqui. Não vou falar que é uma trilogia, porque tem várias palestras sobre isso, mas é para encerrar, entendeu? Vocês acham na internet vários conteúdos sobre isso, Então, presente, futuro, passado, vamos falar sobre o presente e acabar com o estudo. Então, onde é que eu aponto? Não está passando para o lado. Agora passou, tá ok. Estou falando só um pouquinho sobre mim. Eu sou Danilo Garcia, trabalho no Objective, trabalho com consultoria lá. Eu sou AKC pela Kanban University e eu sou criador do Segue o Flow. Não sei se vocês conhecem, um podcast onde a gente pega... A ideia é a gente pegar livros de conteúdo bom para a nossa comunidade, complexo em inglês e traduzir em português para ajudar a galera a socializar esse conhecimento. Então, eu, o Lula, o Git, a gente criou, a Thaís hoje está com a gente na segunda temporada. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada se você não conhece. E faz 10 anos que eu trabalho com agilidade, eu acho. Acho que são 10 anos. Então, faz bastante tempo que eu estou trabalhando nisso. E uma coisa que eu acho bem legal, antes de eu começar na palestra, falar que o Agile Brasil é um evento muito especial para mim. Quando eu comecei a trabalhar com agilidade, era um objetivo meu de carreira / comunidade ser palestrante do Agile Brasil. E eu comecei em 2012 e eu atingi esse objetivo em 2018. Então, essa é a terceira vez que eu estou palestrando no Agile Brasil. Então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma introdução, uma frase bem famosa, Se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Nossa saudosa Clarice Lispector falou isso para a gente, e isso é mentira, porque eu caí nesse meme também. Quem falou isso foi Preto. Onde é que foi parar? Aqui. Foi Confúcio que falou isso para a gente. Mas eu caí no meme da Clarice Lispector também. Então, quando eu fui pesquisar, porque essa frase acho que quer dizer muito sobre a palestra de hoje. A gente quer falar muito sobre o passado, a gente quer olhar para trás para tentar entender como é que a gente para a gente tentar prever o futuro. É muito falado isso na comunidade, mas a gente meio que esquece um pouco do que a gente está fazendo hoje. O que a gente está fazendo hoje vai ser a causa do nosso futuro, e o que a gente está fazendo hoje representa o que a gente fez. Então, quando a gente olha para frente, a gente não consegue... Quando a gente olha para trás, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo agora. Isso vai impactar no nosso futuro, isso vai impactar nas nossas métricas, vai impactar em tudo que a gente vai olhar e analisar de métricas no nosso projeto, produto, enfim, o que vocês fazem. Tá? Então, eu estruturei essa palestra em 3 partes, presente, passado, presente e futuro. Depois eu vou falar um pouco das técnicas que eu uso para analisar cada um deles e um caso real onde isso foi, de fato, aplicado. Tá? Então, primeiro, passado. Como é que a gente pode olhar para o passado? Uma das formas é um gráfico de dispersão, ou scatterplot. Não vou entrar a fundo, mas a ideia que você tem aqui é cada bolinha dessa é um item entregue e você tem nos eixos quantos dias aquilo lá demorou para ser entregue. Então, a partir de cada uma dessas bolinhas, a gente pode fazer várias análises de quanto tempo as coisas demoram para ficar pronta. Por exemplo, a gente tem as linhas pontilhadas que mostram o percentual do total de itens entregues em quanto tempo eles foram entregues.
Então, vamos lá pegar o primeiro ali. Percentil 50%, 7 dias. O que isso quer dizer? 50% dos meus itens foram entregues em até 7 dias. Percentil 85%. 85% de tudo que eu entreguei foi entregue em até 16 dias. E o 95%, 23 dias. O que você pode usar com isso? Você pode chegar para o teu cliente e falar, olha, eu quero tal item, eu quero uma feature, quero saber quando é que essa feature vai ser entregue. Então, você pode usar esses percentis para fazer essa conversa com ele. Né? Então, eu posso te dizer que com 85% de certeza, eu te entrego isso em até 16 dias. Né? Então, indiferente de você ter uma estimativa, você está olhando para o teu passado, considerando que o teu passado é, né, a forma como você trabalha, o teu histórico, e falar, olha, em até 16 dias isso aqui vai ficar pronto, com 85% de certeza. O que isso quer dizer? Tem 15% de chance de dar errado. Né? O que eu gosto dessa conversa? Por que essa conversa, para mim, muda muita coisa? Porque, a partir do momento que você coloca percentis e você fala, eu tenho 85% de certeza e eu tenho 15% de chance de errar, você já entra em gerenciamento de risco. Isso essa é uma forma de você fazer gerenciamento de risco. Tem uma chance de dar errado. Né? E, ao longo do período que você vai trabalhando, você tem que revisar isso o tempo inteiro para saber se essa chance está aumentando ou está diminuindo. Tá? Então, o Scatterplot pode te ajudar com isso. Outra forma, CFD. Também uma métrica do passado, porque tem que acabar para você conseguir medir ela. Os itens têm que sair do teu backlog e ir para o Done para você conseguir ver esse gráfico populado. Então, ainda também é no passado. Né? O que ele mostra para a gente? Ele mostra o tempo médio que as coisas demoram para ficar pronta, ele mostra a quantidade de trabalho em progresso que você tem, ele mostra qual é a tua taxa de entrega, e com isso você consegue fazer análises e cálculos para tentar entender quando que as coisas podem ficar prontas baseado no teu passado. Né? Quanto tempo demora para entregar alguma coisa? Qual é a média de itens em progresso eu tenho ao mesmo tempo? E você pode se questionar do tipo, se questionar coisas como, se eu diminuir o meu trabalho em progresso, será que eu vou entregar mais rápido? Né? Até que tem essa relação triangular, não é à toa. Né? Isso é um cálculo matemático onde você consegue entender melhor o que está acontecendo a partir disso. Então, tem várias análises que você pode fazer com o CFD, tem várias análises que você pode fazer com o Scatterplot. Não é o objetivo dessa palestra, mas são ferramentas muito úteis para você tentar entender como que você se comporta, como que você trabalha, e, a partir disso, você tentar entender como é que vai ser o seu futuro. Tá? Então, passado, vamos para o presente. Outro CFD. Mas CFD não é uma ferramenta do passado? É, e também é do presente. Por que é do presente? Eu deixei maior ali para vocês verem. Aquilo ali representa a taxa de entrada de itens e a taxa de saída de itens do teu sistema. Digamos que você tem um quadro Kanban do teu time lá, fazendo a tua sprint. O que ele está me dizendo aqui? Que entram, em média, por dia, 6,8 itens e saem 6,8 itens. Ele está me dizendo que a quantidade de itens que eu coloco para trabalhar é praticamente a mesma quantidade de itens que eu termino. Né? Então, isso seria uma ideia de um sistema mais ou menos estável, ele mostraria isso para vocês. Por que esse é presente? Porque isso é agora, está acontecendo agora. Nesse exato momento, o meu time começa 6 itens e ele termina 6 itens. Se você pegar essa análise, pegar qualquer outro CFD e fazer essa mesma análise, vou chutar lá que entra 6 itens por dia e saem 2. Né? Esse CFD não seria dessa forma, seria um desenho diferente, mas isso quer dizer que você está entrando muita coisa e não está saindo a mesma quantidade, você está acumulando trabalho. Se você está entrando 2 e saindo 6, quer dizer que você está entregando muito mais do que você está deixando entrar. Então, você vai entrar em o que a gente chama de starvation. Então, essa métrica no CFD, ela é uma métrica do presente. Isso é o que está acontecendo agora. Tá? Qual é a diferença das métricas do passado e das métricas do presente? As métricas do passado é o que a gente chama de lagging indicators. São métricas que elas têm um atraso para você conseguir coletar elas. Né? Você precisa esperar aquilo lá acontecer para você analisar e depois você tomar uma ação. As métricas do presente é o que a gente chama de leading indicators. São métricas que são acionáveis agora. A partir do momento que você olhou, é o que está acontecendo agora, você consegue tomar uma ação com relação àquilo. Tá? Então, esse delay não existe nas métricas do presente, você tem que fazer a análise dos dois. Você tem que olhar para o passado, esperar esse atraso acontecer, depois você tem que olhar para o seu presente e falar, o que eu posso fazer com o que eu estou vendo nesse exato momento. Sumiu de novo. Agora, não, sou eu que estou fazendo isso? Tá, vamos lá.
Então, a métrica que dá título à minha palestra de hoje, o Aging WIP, ou Envelhecimento do Trabalho em Progresso. O que esse gráfico está me dizendo? Cada bolinha dessa é uma tarefa que está em andamento. Ela está acontecendo nesse exato momento em algum ponto do meu fluxo. Tá? Planejamento, desenvolvimento, QA interno, deploy, enfim. Né? E ele me diz quantos dias ela está em andamento. Né? Quanto mais alto, maior o número de dias. Por exemplo, aquela lá em cima, mais de 120 dias. Eu tenho uma tarefa no meu fluxo hoje que está há mais de 120 dias aberta. Né? Então, ela abre muitas perguntas para você. Uma delas é por que eu tenho uma tarefa aberta há 120 dias? Né? Às vezes ela nem é mais válida, mas esqueceram lá, não sei, enfim. Mas ela te abre para perguntas. Né? Você começa a se questionar por que esse cenário está do jeito que ele está hoje. Né? E nessa ferramenta específica, que é uma ferramenta chamada Actionable Agile, ela me dá uma correlação. É a correlação dos meus itens em progresso com o meu histórico de entrega. Lembra que eu mostrei para vocês lá no Scatterplot os balãozinhos com os percentuais e tudo mais? Ele faz essa correlação aqui. Então, nesse sistema, nesse fluxo, né, esse aqui são todos os meus itens em progresso, e as linhas pontilhadas me dizem, por exemplo, na linha do 85%, que eu entreguei todos os meus itens em até 50%. Até 50 dias. Né? Agora, minha pergunta para vocês é, dado o que vocês estão vendo aqui, com essas bolinhas todas passando desse 85%, o meu passado vai se repetir? Não vai. Eu não vou entregar em 85 dias porque eu tenho itens que já passaram de 50 dias. Né? Então, o meu passado, ele não vai ser o mesmo. Então, se eu estou usando o meu passado para representar o meu futuro, né, que é o que normalmente a gente faz, pode ser Monte Carlo, pode ser Velocity, pode ser Story Points, então você pega a média e extrapola para frente com burn down, com burn up, não vai ser a mesma coisa, né? Porque você não está mais dentro da faixa que você estava esperando. Então, você tem o teu presente já não reflete o teu passado. Então, você tem que analisar melhor como é que vai ser o teu futuro, baseado no teu presente atual, usando isso aqui como medida. Beleza? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o futuro. Quem conhece Monte Carlo Simulation aqui? Quem já viu? Ok, tem bastante gente que não conhece. Então, vamos lá. O que é a simulação de Monte Carlo? É um algoritmo matemático que ele pega, no nosso caso, como a gente usa, né, ele pega todas os nossos dados de saída, né, de tudo que foi feito, tudo que eu entreguei. Eu pego todos esses números de quanto tempo demorou para ficar pronto, eu jogo dentro desse algoritmo e ele monta essa distribuição e, com isso, ele consegue me dizer, baseado nesse histórico, quanto tempo eu vou demorar para entregar o que eu tenho para entregar. Né? Então, vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho esse gráfico aqui de Monte Carlo, eu tenho um número de itens, que no caso são 66, está pequenininho ali, mas são 66 itens, e ele está me dizendo que eu vou entregar esses 66 itens em dezembro, no caso de 2019, porque esse é um dado antigo. Então, eu consigo pegar meu backlog, né, colocar dentro dessa simulação, e ele me diz quanto tempo eu vou demorar para entregar o que eu tenho para entregar. Como que ele faz isso? Baseado no meu passado. Então, se você está fazendo o controle do teu presente, se você está fazendo o controle de como a coisa acontece agora, dado que o seu passado possa se repetir, isso aqui vai ser muito útil para você. Né? Agora, se você não faz esse controle no presente, não vai ser tão útil. Assim como o Velocity não vai ser útil, nenhum desses dados vão ser úteis. Se o teu sistema ele não é estável o suficiente, nenhuma dessas técnicas vai ser muito assertiva. Vão ter problemas nessas técnicas, você vai ter margem de erro nessas técnicas. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem possibilidade de deixar o nosso sistema estável o suficiente para que isso aqui faça muito sentido e tenha uma taxa de assertividade muito grande. E a gente consegue fazer isso. Tá? Então, Monte Carlo é uma forma de você fazer, e ele te dá essa data. Essa aqui é a mais comum, onde a gente tem o burn-up. Né? Então, o burn-up você vai entregando, e aí você faz uma projeção. Às vezes tem uma linha só, às vezes tem várias linhas, e tem vários tipos de burn-up, mas a ideia é a mesma. A mecânica é diferente, mas a ideia é a mesma. Baseado no que eu tenho, baseado no que eu já entreguei, quanto tempo vai demorar para entregar o resto. Né? Todas essas técnicas se utilizam de uma premissa, que o seu passado vai se repetir no futuro.
Tá? Isso é importante ficar claro para a gente não usar isso de forma cega, né? Então, se o teu passado o teu futuro, você acha que ele vai ser muito parecido com o teu passado, você consegue usar essas técnicas de boa. Vou dar um exemplo para vocês. Você está trabalhando no seu projeto, no seu produto, em outubro, por exemplo, né? E aí você quer fazer a medição de se eu vou conseguir entregar tudo que eu tenho para entregar em novembro. E aí os dados históricos que você tem são do período de dezembro. Faz sentido usar? Talvez não. Por quê? Porque dezembro tem Natal, tem Ano Novo, tem recesso, tem férias, né? Então, você pode acabar usando dados não confiáveis, porque tem todas essas interferências, essas variabilidades da vida, da natureza, que vão entrar dentro dos seus dados. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os dados que a gente está usando para fazer essas medições. E a gente faz, toda empresa faz, independente do método que use. O cuidado com a qualidade dos dados é importante. Muito importante. Então, quanto melhor a qualidade dos dados, melhor a tua previsão, mais chance você tem de acertar. Então, é mais fácil você ter a conversa com os seus clientes sobre quando as coisas vão ficar prontas, né? Que é o objetivo no final. Tá? Bom, falei sobre o presente, passado, futuro. Agora, o que a gente pode fazer? Né? Quais são as técnicas, quais são as práticas que a gente poderia fazer para conseguir evitar esses problemas que eu comentei com vocês? Essas aqui são algumas, não são todas, mas são algumas. Bom, primeira, lei de Little e as suas premissas, né? Lei de Little é uma equação matemática que tenta prever quanto tempo demora para as coisas ficarem prontas, baseado nos dados que você já tem. A lei de Little é muito legal, é um cálculo matemático interessante, que pode servir de base para bastante coisa, mas ela tem premissas por detrás dela. Essas premissas são extremamente importantes, porque se você não seguir essas premissas, a lei de Little não vai funcionar. Aquele cálculo matemático vai dar errado, né? A minha palestra no Agile Brasil de 2018 foi só sobre isso, então, se vocês tiverem acesso, eu recomendo vocês verem a palestra lá, que fala bastante sobre o que a gente tem que fazer e como é que a gente tem que analisar cada uma das premissas para fazer com que isso funcione. A outra, limite de WIP, né? O famoso pare de começar e comece a terminar. O limite de WIP ele é uma ótima ferramenta de estabilização do sistema. Então, a partir do momento que você coloca um número de quantos itens podem estar em andamento ao mesmo tempo, você tem mais controle sobre o que entra, você tem mais controle sobre o que sai. É difícil botar limite de WIP? Bastante, né? Gera muita conversa, gera muita discussão. Eu já tive problemas com desenvolvedores, eu já tive problemas com POs, eu tive problemas com gerentes de produto sobre por que eu tenho que colocar esse tipo de limite de WIP. Né? Existem várias formas de você botar limite de WIP. Você pode botar um limite de WIP forte, daquele do tipo, vai entrar 10 itens e é 10 itens que tem que ter. Você pode ser mais flexível. Você tem modelos de transição, onde você pode pegar um sistema qualquer, um time qualquer, e você vê que o time tem 70 itens em andamentos para 10 pessoas. Muito comum, já peguei vários. Então, você pode, em vez de você simplesmente colocar um limite de WIP e falar, agora só vai ter 10 itens nesse quadro que tinha 70, você pode falar, beleza, tem 70, entregou um, agora tem 69. Entregou outro, agora tem 68. E você vai diminuindo. Essa também é uma técnica de implantação de limite de WIP. Uma outra muito boa, e no que eu vejo na minha experiência, pouco utilizada, clusterização de bloqueios. O que seria clusterização de bloqueios? Essa é uma técnica, acredito que foi popularizada pelo Troy McGinnis, né, chamada de block clustering, onde você categoriza, classifica qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de bloqueio que você teve no teu fluxo. Então, se o item ficou bloqueado, ficou impedido, marca, categoriza. Por que ele foi bloqueado? Depois você vai ter uma lista de itens do porquê que eles foram bloqueados, quantos dias eles foram bloqueados. Com isso, você consegue fazer uma análise do porquê que isso está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, que foi um caso que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 meses fazendo bloqueios, essa análise de bloqueios de um time. Eu cheguei num ponto onde a gente tinha 93% dos bloqueios era devido à troca de priorização. Então, não tinha um sistema de priorização decente, eles ficavam trocando de tarefa o tempo inteiro. Né? E eles já tinham acumulado, em 4 meses, já tinham acumulado 570 dias de bloqueio. Né? Isso é péssimo para o teu fluxo, porque você deveria estar entregando, você não está entregando, e é uma coisa que o time poderia estar agindo. É uma coisa que eles poderiam estar fazendo. Não é nada espetacular, não é nada que envolva a empresa inteira, o mundo inteiro, para você resolver. É alguma coisa dentro do teu processo que você poderia estar resolvendo se você estivesse olhando para aquilo.
Então, esse é um grande alerta, né? Olhe para o seu fluxo, analise essas coisas, tenha carinho em olhar os padrões que você vai acabar enxergando quando você faz essa análise, porque isso vai te render bastante benefícios, né? E o de hoje, né, o último ali, é o que eu vim falar para vocês hoje, que é o rastreamento do envelhecimento do trabalho em progresso. A gente fazer essa análise, né? Quanto tempo as coisas estão demorando para ficar pronta, né? E por que elas não estão ficando prontas, né? Quais as perguntas que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar para desimpedir que essas coisas realmente andem, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso num caso real. Tá? Aqui, tá. Então, esse aqui é um gráfico que realmente aconteceu, é de um projeto que eu trabalhei. E a política que eu criei para eles foi o seguinte: tudo que está aqui embaixo está ok. Tudo que está em andamento até o 85% ali está tranquilo, né? Não precisamos mexer, está dentro do fluxo, está dentro do tempo de ciclo esperado para aquele item, tudo certo. Chegou do 85% para o 95%, amarelo. Tá? Tenha atenção com esses caras, faça alguma coisa com eles. Tá? Olhe para eles e veja, primeiro, por que passou do 85%? Né? Você faça essa pergunta e tenta achar a causa raiz e, com isso, achar uma solução para aquilo. Tá? E, por último, quem passou do 95%? Vermelho, ação imediata, expedite, ou faz ou deleta. Tá? Não fica no fluxo de jeito nenhum. Não importa o que você vai fazer com aquilo, se você vai botar no fluxo para alguém fazer, se você vai priorizar, se você vai botar como expedite, desgraça de classe de serviço que você quiser colocar, dá um jeito nele. Dá um jeito nele. Tá? O que essa política vai fazer? A partir do momento que você falar, olha, nada passa do 85%. Então, toda hora eu vou ficar olhando para esse gráfico, toda vez que uma bolinha chegar perto do 85%, alguma coisa vai ter que ser feita com aquilo. Descarte, vai ter que fazer, enfim, vamos dar um jeito nesse cara. A partir do momento que você toma essa atitude, cria essa política, isso mexe com um monte de coisa. Isso mexe com a forma como o time vai priorizar, isso mexe com a forma como como os POs vão priorizar os itens daqui para frente, para eles não ficarem presos no backlog, presos no teu sistema por muito tempo, né? E vai fazer com que, de fato, nada passe de 85%. Isso, naturalmente, vai gerar uma estabilidade para o teu sistema, pelo menos até os 50 dias ali. Depois de um tempo, você vai analisar um scatterplot, por exemplo, um gráfico de dispersão, você vai ver que as coisas não vão passar de 50 dias, por causa dessa política. Né? Então, essa é uma política que você pode fazer usando o gráfico de aging. Tá? O envelhecimento do trabalho em progresso, para mim, ela é a métrica e é a mais acionável que você pode usar. Inclusive, eu vi isso do Yoshima hoje. Ele tem essa mesma ideia. E realmente porque a partir do momento que você começa a analisar isso aqui, você cria uma política em cima disso, né, você vê o resultado quase que imediato. Tá? E que resultado que eu estou falando? Né? Então, essas aqui são 3 métricas em tempos diferentes do mesmo sistema. Quando eu comecei a medir, é o primeiro lá em cima. Taxa de entrada de itens no sistema, 0,8. Taxa de saída, 0,4. A idade média do IP era 70 dias. As coisas ficavam, em média, 70 dias naquele sistema. Era um absurdo, nada se movia. Por que não se movia? Não era que a pessoa não está entregando? Tá, alguma coisa sai. Mas trocava tanto de priorização, entrava tanta coisa nova e mudava e ia e voltava, que os itens não saíam. Eles ficavam ali envelhecendo e ficava aquele marasmo. Né? Bom, depois eu implementei limite de WIP, depois eu fiz essa política do aging WIP. Né? Depois de um tempo, se eu não me engano, acho que foi 2 meses, né? Já foi para a taxa de entrada 2,1, saída 1,9 e o WIP age 49 dias. Depois de 4 meses, ou 4 meses e meio, mais ou menos, a gente chegou no último cenário ali, onde entra 4, sai 4 e o WIP age 6 dias. Tá? Foi só, assim, às vezes as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas realmente foi só essas políticas que a gente implementou. Limite de WIP, né? Fraco até, porque a gente vazava um pouco o limite de WIP, mas o aging WIP foi o principal causador disso aqui. Da onde a gente sair de uma idade média de trabalho em progresso de 70 para 6 dias. Justamente porque a gente era fiel, né? Não vai passar de 85%. O que acabou acontecendo com isso?
85% ele foi baixando. Ele foi baixando, ele foi baixando, ele foi baixando, até que a gente chegou em quase 6 dias. O 85, se não me engano, acho que estava em 12 dias naquele projeto. Tá? Então, esse aqui foi o impacto. Dá para ver esse impacto no scatterplot. Tudo que está acima da linha de 95%, todas essas bolinhas aqui, é variabilidade do sistema. Né? Troca de item, vai um, vai outro. Então, você tem itens aqui que foram entregues, sei lá, em 1 e 2 dias, em detrimento daqueles caras que ficaram 150 dias. A partir do momento que o Agent WIP foi instalado, essa política foi instalada, você não tem mais muito desses caras. Poucos foram os que passaram. E passaram por motivos específicos que a gente sabia qual era, porque a gente estava fazendo bloqueio classterização de bloqueio. A gente sabia por que aquilo estava acontecendo. Tá? Mas você vê que acontece bem menos. Então, você tem mais estabilidade no teu sistema. Com mais estabilidade no teu sistema, você tem mais previsibilidade do que está acontecendo. Esse aqui é o Monte Carlo do time. Isso foi em 2018. Ali ele está dizendo que a gente tem 85% de chance de entregar 43 itens em junho. Né? E isso foi muito importante, porque eu estava fazendo essa análise toda semana. Toda semana eu abria Monte Carlo, fazia simulação e olhava. A partir do momento que o sistema ficou estável, essa data de junho não mudou. Tá? Por que eu estava fazendo isso? Isso era um projeto de data fixa, eu tinha que entregar em tal data, que no caso era começo de julho. A partir do momento em que a minha previsão estava me dizendo que eu ia entregar em junho, eu falei, cara, agora a gente está estável. É só manter o que a gente está fazendo. Eu não preciso fazer mais nada novo, não tem mais nenhuma mudança, vamos só continuar o que a gente está fazendo e manter essas políticas. E a gente realmente conseguiu entregar antes do prazo por causa disso. Tá? Então, só para concluir, né? O mais importante, né? Use os gráficos de Agent para gerenciar o trabalho em progresso. Você não precisa limitar o trabalho em progresso. Se você usar o gráfico de Agent para gerenciar o trabalho, o limite de trabalho em progresso não é tão necessário. Tá? E é menos intrusivo. Analise a estabilidade do sistema usando o gráfico de dispersão, histograma, CFD, e faça as projeções de Monte Carlo ou usando qualquer outro método que você quiser para para ter uma ideia de quando as coisas vão ficar prontas. Era isso, pessoal. Newton, obrigado. Obrigada, Danilo. Em função do tempo, gente, a gente não vai ter tempo para perguntas nessa palestra, mas o Danilo também fica disponível, né, nos corredores aí para fazer trocas. Aproveite esse network. Para quem pode deixar aqui? Sim. Daqui que eu vou higienizar. Muito obrigada, tá, Danilo? Não esqueçam de dar o feedback na saída, galera. Obrigada.